Olá, boa noite, pessoas. Eu já taquei a mão na lente, né? A pessoa. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Papo de Segunda. E como eu sempre digo, o papo é de segunda, mas o assunto é de primeira, né, gente? E hoje, continuando a nossa série, quinto episódio da série Os 7 Pecados Capitais. Eu já vou colocar a Ira no meio do caminho, antes dos 7 pecados. Enfim, gente, você já sabe que a pessoa aqui é enrolada, né? Saudade de vocês, faz tempo que eu não apareço aqui, né? Pois é, por quê? Vou explicar. Como eu peguei esse negócio, peguei esse torão de fazer essa sequência dos 7 pecados capitais. E obviamente para chegar aqui, para não ficar falando bobagem, mais do que eu já falo, naturalmente. Então, primeiro eu estudo, aplico na minha vida, medito, observo, enfim, no meu ambiente, observo em mim. E quando chegou o momento de falar sobre a ira, aí o bicho pegou pro meu lado. Eu falei, opa, preciso estudar mais, preciso observar mais. Porque eu percebi que é uma coisa que pega para todo mundo, e pegava bastante para mim essa questão da ira, da raiva, do ódio. E aí eu fui estudar, né, gente? Passei esse tempo todo porque eu não ia ser hipócrita de chegar aqui e falar de alguma coisa que eu não me sinto segura. Então fui estudar, fui meditar, fui maturar sobre a ira para entender, para poder chegar aqui e passar uma informação coerente, né? E como eu sempre gosto de falar, né? Se for para falar, né? O que tá todo mundo falando, mais do mesmo, eu nem venho aqui. Então por isso que eu não vim essas últimas semanas, nem lembro, gente, quando foi a última vez. Enfim, mas aí também teve feriado de... e nem lembro mais os feriados que teve. Bom, mas vamos lá. Enfim, boa noite, povo que tá chegando, sejam todos muito bem-vindos, gente. Vamos lá, bem-vindo para quem tá aqui ao vivo comigo. Seja bem-vindo quem vai assistir depois esse vídeo, que vai ficar lá no GTV e no meu canal do YouTube, Célia Miranda. Mas vamos lá, tô fazendo essa série dos 5 pecados capitais, e como toda live eu falo, os pecados capitais, os 5 pecados capitais. Nossa, gente, volta a fita. Então, os 7 pecados capitais, nem sei se eu falei isso, gente. Ai, desculpa, tá, gente? Vamos lá. Até a gente pegar no tranco, né, demora um pouquinho, mas vamos lá. Os 7 pecados capitais, eles se referem à classificação de condições humanas, ou seja, os vícios. E para cada vício tem a sua virtude correspondente. Como a gente vai falar da ira, e a pergunta que eu fiz no meu post, na postagem, foi: o que nos deixa irado? O que será? Obviamente, cada pessoa vai ter vai pegar. Para cada pessoa vai pegar. Mas eu descobri que existe um ponto em comum para todos nós, para todos os seres humanos, que existe um porquê da ira. Da ira, da gente ficar irado, ira ou cólera, né? Boa noite, Zélia, seja bem-vinda. Tava aqui falando que eu tava com saudade, que eu sumi, que eu dei uma folga para poder estudar sobre a ira, para não cometer o pecado de chegar aqui e falar bobagem, né, Zélia? Então vamos lá, gente. A ira, né, ou a cólera, o que é isso? O que é a ira ou a cólera? É um desejo forte de exterminar, né? De externar, de colocar pra fora. Saudades, Zélia? Ai, que bom. Legal. Eu tô aqui, vou falando boa noite pra todo mundo que for entrando. Não dá pra falar. Se eu não conseguir falar o nome de todo mundo, me desculpem, gente, porque as pessoas vão entrando e aí eu tô no meio do raciocínio e não consigo falar. Mas bora lá. É um desejo, né? A ira, aquele desejo intenso de externar, de colocar toda a raiva, todo o nosso ódio, né? Por alguma coisa ou alguém, e aquele forte desejo de causar um mal ao outro. E o que é um dos grandes responsáveis por todos os conflitos humanos, né?
por boa parte dos conflitos humanos. E obviamente que ninguém acorda, hoje eu acordei com uma ira, hoje eu quero fazer mal para alguém. Obviamente que não, né? Eu não sei, né? De repente alguém... Mas enfim, porque somos humanos, né? Mas não é o normal, o natural disso acontecer. E por que será? Vamos pensar. Por que será? O que nos deixa irado? Né? O que acontece na nossa vida que nos deixa irado? Como eu falei, tem situações, né, particulares na vida de cada um, nas nossas relações, no ambiente, no trânsito, às vezes você toma uma fechada no trânsito, enfim. Mas quando vem a raiva, quando vem o ódio, aquilo está indicando que houve uma invasão. Teve uma invasão no nosso espaço, né? Seja no nosso espaço físico, seja no nosso espaço emocional, seja no nosso espaço mental, na verdade. E aí o que acontece? Aquilo que eu falei que é comum em todos nós, que eu observei que é comum em todos nós, que causa a ira. Gente, é o instinto de autopreservação. É o instinto de preservação da vida. É aquele medo que a gente traz, aquele medo que a gente traz desde da infância, desde sempre. O medo da morte. O medo de morrer, né? E isso é muito humano, isso é muito instintivo, isso é muito inconsciente, né? Porque a gente tá o tempo todo buscando se salvar, tá salvo, né? O tempo todo a gente tá buscando tá salvo. Di, seu lindo, boa noite. Eu vi que você mandou mensagem aqui no WhatsApp, mas eu não posso te responder porque eu tô aqui na live, tá? Depois eu te respondo. Então, aí a gente precisa se manter a salvo. E por quê? Porque a gente é a vida, a gente tem até a gente tem um apego pela vida, né? Até a barata tem apego pela vida. Você dá uma chinelada na barata, ela vai correr. Se ela perceber que tem alguém, que a vida dela tá em perigo, ela vai correr. É um instinto de preservação mesmo, é um instinto de autopreservação. E também mexe numa necessidade básica, que é a nossa necessidade de segurança. Então, sempre que acontece alguma situação, vou dar um exemplo no dia a dia. Vamos lá, vamos pro dia a dia, porque a gente não fica todo dia brigando no trânsito. No trânsito são casos à parte, né? No trânsito, o que acontece de, sei lá, você tomar uma fechada e aquilo te colocar numa situação de risco, de perigo, de medo, e aquilo te causa raiva e você querer se defender. Ou não, né? Aí nesse momento você vai escolher, ou você vai partir por ataque, ou você vai ser mais entrar num movimento de passividade. Enfim, cada um vai agir de um jeito. Então bora lá, vou dar um exemplo no nosso dia a dia. O que acontece no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com as pessoas. Eu observei que tem dois movimentos que a gente sente raiva. Um movimento é quando a gente percebe, que a outra pessoa tá querendo manipular, induzir a gente a fazer aquilo que ela quer. E aí a gente sente uma raiva, sente, né, um incômodo, porque a gente percebe que alguma coisa não tá certa. Algo errado não está certo. A gente percebe que tá acontecendo ali uma situação, sei lá, de um abuso moral, uma tentativa de intimidação, né, que nos causa raiva. Por quê? Porque o outro, nosso interlocutor, tá tentando, como é que eu vou dizer, nos conduzir, né, para algo em que ele, né, para o próprio bem dele, da outra pessoa, ou seja, tá ali meio que manipulando a gente pra gente fazer o que ele quer. Então, nesse momento, a gente sente raiva. E às vezes a gente nem sabe, a gente nem percebe o que tá acontecendo, às vezes a gente nem percebe o que realmente, conscientemente, racionalmente, a gente não consegue nem perceber. O que aquele movimento, o que aquela outra pessoa, aquela pessoa tá querendo manipular a gente. A gente só sabe que vem um incômodo no corpo. Vem um incômodo, vem uma raiva, vem às vezes um aperto no peito. E aí às vezes te dá vontade de sair daquele lugar, de ir embora, né? E também tem a raiva quando a pessoa não consegue manipular.
né? Quando a pessoa ela percebe que você se colocou na defensiva, que ela não vai conseguir te conduzir para aquilo que você que ela deseja, para o bel prazer dela. E aí quando ela percebe que você não vai cair na conversa dela, ela começa a ficar com raiva. Ela começa a sentir raiva e ela vai lançar mão de tudo aquilo que ela tiver ali para poder te induzir. Então ela vai partir para o abuso. Ela vai chegar a te chamar de, enfim, por conta da raiva dela. Por que que nesses dois exemplos que eu dei, também entra aquele esquema da preservação da vida, né? Por quê? Porque a pessoa que quer manipular, ela acredita, né, que é vital para ela que o outro faça aquilo que ela quer. Porque ela acredita que aquilo é vital, aquilo é de total importância para ela, é relevante para ela. E a outra pessoa, né, o primeiro exemplo que eu dei, quando ela percebe que está acontecendo uma invasão, ela observa que aquilo ali, que ela precisa sair daquela situação porque aquilo ali é vital para ela. Ou seja, nos dois casos, a pessoa, o que ela está buscando? Ela está buscando a preservação da própria vida, né? Porque se eu estou buscando os meus interesses, se eu estou buscando que aquilo que é importante para mim, ou seja, isso é vital. Eu preciso disso para me manter vivo, né? E sempre quando a gente sente essa raiva, esse incômodo, esse ódio, o que tá implícito? Opa, eu preciso me preservar. É minha autopreservação, né? E aí nesse momento a gente vai escolher entre duas ações. Ou a gente vai partir para o confronto, ou a gente vai reagir, vai ser reativo, né? No caso do primeiro exemplo, da pessoa que percebeu que está acontecendo ali uma invasão no espaço dela. Ela sentiu raiva e aí ela, né, instintivamente ela percebeu que a vida dela está em risco. Ela sentiu raiva, aí o que ela vai fazer? Se ela atacar, e isso, gente, isso acontece muito rápido dentro da nossa cabeça, que só depois que a gente para e pensa, mas no momento ali do sangue quente, como se diz, né? No momento em que eu preciso fazer uma escolha, eu percebi que a pessoa tá querendo tirar alguma coisa de mim, e esse tirar alguma coisa de mim é a minha própria vida, né? É a minha paz, é a minha necessidade de segurança, é alguma coisa que é vital para mim. Então o que eu posso fazer? Eu vou escolher, ou eu escolho atacar para me defender, né? Opa, meu espaço foi invadido, então eu vou atacar. Ou a pessoa vai entrar na passividade. Ela vai tentar contornar aquela situação de uma maneira um pouco mais, né? De um outro jeito. Ela também vai entrar na manipulação para poder contornar a situação. Gente, não tô falando que manipulação é ruim, tá? A gente tá o tempo todo manipulando. O tempo todo a gente tá vendendo o nosso peixe. Manipulação no sentido de vender o nosso peixe, não no lado pejorativo da coisa, tá, gente? Não de domínio do poder, mas numa situação para alguma coisa que eu preciso, que eu necessito. Enfim. E aí, a outra escolha que a gente pode fazer é a passividade. Ou correr, ou ir embora, tchau, beijo, fica bem, né? Fica aí, eu vou embora. Mas tem situações que a gente não pode ir embora. Exemplo, você tá no seu ambiente de trabalho. Você tá no ambiente de trabalho e aí você começa a perceber que tá existindo ali uma manipulação ali por parte do seu líder, chefe, ou até pelos seus pares, os seus colegas. Alguém que vem e coloca ali um pouco mais de trabalho na sua mesa, alguém que pede pra você, dá pra você cobrir meu horário a tal hora? Aí você começa a perceber que aquilo começa a ficar repetitivo, aquilo começa a ficar repetido, aquilo começa a ficar repetido. E aí você, opa, né, tá invadindo meu espaço, a minha liberdade tá sendo tirada. O que acontece muito com a pessoa que escolhe, naquele momento, a passividade, né? Ela escolhe o não falar não. ela acaba ali se permitindo, né,
a fazer o que a outra pessoa está pedindo, porque o medo dela o desejo dela de segurança é um pouco maior do que a pessoa que é reativa. Então ela tem muito medo do que pode acontecer se ela der uma resposta negativa, o que aquilo ali pode acarretar, né? A vida dela pode estar em risco, aquela pessoa vai ser agressiva com ela pode perder o emprego, né? No caso de relacionamento, quando é relacionamento, as pessoas dentro de um relacionamento, quando um começa a ter um comportamento um pouco mais abusivo e o outro um pouco mais passivo, esse que tá passivo, ele começa a aceitar certas coisas, certo abuso, por conta do medo de se essa pessoa for embora, né? Aquilo que a gente escuta sempre, eu não vou conseguir viver sem essa pessoa, né? A outra pessoa é o ar que eu respiro. Ou seja, essa pessoa que ela tem uma relação, dispara um gatilho nela de segurança. Então a sensação que ela tem de segurança por estar ali com aquela pessoa faz com que ela suporte, né, casos de uma situação de abuso, uma situação de abuso moral, às vezes até abuso físico. A pessoa, ela suporta aquilo que a gente pensa, meu Deus, mas como que essa pessoa suporta isso? Que absurdo, e não sei o quê. Porque gosta de apanhar, né? Que a gente escuta isso, né? A gente escuta muita coisa, porque as pessoas julgam, né? As pessoas julgam, cada um, né, com seu julgador. Julga, condena e pune. Enfim, mas não sabe o que passa no emocional daquela pessoa. E de repente a pessoa tá até aceitando uma situação de abuso físico, por quê? Porque dentro dela, aquela pessoa, aquela situação, ainda assim dispara uma sensação de segurança. É louco, né, gente? É louco, mas é uma sensação, é uma necessidade que a gente traz de criança, a nossa criança interior. A nossa criança interior traz isso. A gente está sempre buscando situações que nos deixam seguros, por conta da autopreservação, por conta da necessidade de perpetuação da espécie, por conta da necessidade de ficar vivo, né? Desde quando a gente nasce, né? Antes da gente nascer já é uma luta danada pra gente, né? Pra gestação ser tranquila, né? As nossas mães, né? Elas tomam todo, né? Tem todo um cuidado, faz o pré-natal e toma vitamina, né? Tem todo um cuidado para poder manter aquela criança viva no útero. E depois que nasce também é uma luta, né? Quem já teve filho sabe como é. Né? É uma luta para você poder manter aquele bebezinho, aquele ser ali totalmente dependente de você, e é uma luta para a gente poder manter esse bebê vivo, né? Para a gente poder alimentar e tomar todo o cuidado de risco, para evitar o risco de engasgar, da gente estar sempre ali observando qual que é o choro, tá chorando por quê, né? Então é 100% de doação para a gente poder manter aquele ser vivo, né? Aquele serzinho vivo. Então, pra gente poder estar aqui hoje, né, gente? Pra gente poder estar aqui conversando, os nossos pais, os nossos cuidadores passaram por isso, né? Passaram por essa angústia de manter a gente vivo, né? De oferecer tudo que a gente precisava, tudo que a gente necessitava, tanto físico quanto emocional, quanto mental, né? E a gente recebeu tudo isso, o mínimo possível pra gente sobreviver, porque estamos aqui. Se estamos aqui é porque a gente recebeu o mínimo, né? O mínimo necessário. Mas enfim. Então a gente tá sempre nessa constante luta pela necessidade de estar sempre seguro, de se manter seguro, porque isso significa estar vivo, né? Tá bom, Célia, então, e as pessoas que cometem suicídio, né? Também é uma necessidade de buscar segurança. Não deixa de ser um estado de autopreservação, de buscar segurança. A pessoa está numa dor tão profunda, ela está numa situação tão que ela não vê saída, que ela vai buscar, né? Ela busca na morte, né? Como um alívio, né? Se preservar, sair daquela dor e se sentir seguro. Na verdade, ainda quando a pessoa comete o suicídio, né, ou com ideações suicidas, na verdade a pessoa está buscando a autopreservação. Ainda é a autopreservação. Já não é do próprio corpo, mas é no estado de
de sair daquele sofrimento emocional, a autopreservação emocional e buscar segurança em algum lugar, né? Ainda assim é a nossa necessidade de segurança, a nossa necessidade de autopreservação, ainda assim é. Tamanho é vital isso da gente buscar autopreservação, da gente buscar essa sensação de segurança, né? E qual que é a virtude oposta da ira? É a paciência, né? E aí eu tava estudando sobre a paciência, eu achei muito assim, engraçado, vou dizer essa palavra engraçado, nem sei se cabe isso, porque o que é a paciência? A paciência é uma capacidade de suportar, né, qualquer situação, seja lá qual for. Mas aí eu fiquei pensando, como humanamente é impossível você suportar uma situação que aquela situação esteja colocando a sua vida em risco? Que aquela situação esteja colocando, né, a sua necessidade de segurança em risco, né? É impossível. Então tem situações que não cabe a paciência. Tem situações que não cabe a gente buscar essa virtude da paciência, né? Se os nossos antepassados, né, não tivessem como é que eu vou dizer, lançado mão, né, da ira para poder manter ali o seu limite, para poder se autopreservar, para poder se manter vivo, a gente não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui. E essas regras, né, da sociedade, a ética da sociedade da gente manter, da gente dominar a nossa ira, foi exatamente para a gente não sair matando uns aos outros. Então, ainda assim, também pensando na autopreservação. Mas uma certa dose de raiva, né? Uma certa dose de ira, a gente precisa para a gente poder fazer todos os movimentos que a gente precisa fazer, seja num relacionamento onde está acontecendo um abuso, onde está acontecendo uma situação né, que está sendo subjugado. Nesse momento, qual que vai ser a força motriz para você poder dar essa virada, para você poder sair dessa situação? Vai ser a raiva. E a gente vai precisar colocar a ira. Obviamente você não vai chegar, né, assim, né, não vai ser reativo, mas assim, é a ira que vai te ajudar a sair daquela situação, né? Não é que você vai devolver para aquela pessoa que está te fazendo um mal, você vai devolver para ela. Mas o que ela tá te mostrando? Ela tá te mostrando que você tá numa situação que você tá aceitando menos, que você não tá buscando tanta segurança assim, que você precisa fazer melhores escolhas, né? Do porquê será, o que tá acontecendo, qual foi o gatilho inicial que começou aquele abuso, né? Que começou o abuso moral. Que começa com uma pequena coisa, começa com desrespeito, e aí a gente não sente o incômodo, mas não externaliza, ou entra na passividade, né? E de repente aquela pessoa tá mostrando pra você que você tá muito passivo, e de repente tá muito passivo, é muito medo de não conseguir se sentir seguro. Por que eu não tô me sentindo seguro? Porque quando a gente é criança, a nossa segurança depende dos nossos pais, dos nossos cuidadores, mas quando a gente é adulto, não, né? Quando a gente é adulto, a gente fala, a gente vai buscar, né, melhores relacionamentos. Quando você percebe que uma pessoa está sendo abusiva com você, você não vai ficar ali, você vai embora, né? Ou você vai fazer as duas escolhas, né? Ou você vai devolver, vai ser reativo, e esse devolver reativo não precisa ser necessariamente, né, na mesma energia. Você pode maturar aquilo e simplesmente comunicar, opa, isso não funciona pra mim, ok, tchau.
né? No ambiente de trabalho também está acontecendo uma situação de abuso, não é porque você precisa do emprego, não é porque você precisa do salário, precisa daquele emprego, que você vai aceitar uma situação em que a sua vida, né, em que você vai passar por situação de humilhação, vai passar por situação de, enfim, muitas situações que acabam acontecendo, infelizmente, que a gente sabe que acontece. Por quê? Porque você tá ali refém, que você precisa daquele emprego, né, que você precisa do salário para pagar as contas, né? E aí o quanto aquilo te coloca na passividade de aceitar pequenos desrespeitos, de aceitar, né, coisas assim que te ofendem até pessoalmente por conta disso, né? Então a gente observar, pera lá, se tá acontecendo muito isso, eu tô sentindo muita raiva, eu tô com muita raiva, o que que acontece, né? Ou eu tô meio que um tratorzão aqui passando por cima de todo mundo e tô com raiva porque as pessoas não estão fazendo o que eu quero, né? Porque eu acredito que as pessoas precisam fazer o que eu quero para eu poder me manter viva, é uma questão de eu preciso estar seguro, né? Em que lugar que eu não tô me sentindo seguro, em que lugar que eu não estou me dando segurança, né? Que eu tô acreditando que eu preciso do outro. E o contrário também, o passivo também. Ó, nos dois casos é pra gente olhar para a questão da segurança, do se sentir seguro no mundo, de estar seguro no mundo, que é uma necessidade da nossa criança interior. No caso do passivo, ele tá aceitando de tudo, tá aceitando que façam com ele qualquer coisa, só para ele ter as pessoas ali perto dele, né? Só para ele ter ali as pessoas, ou por conta do emprego, ou, enfim, né? Porque ele acredita que ele não vai conseguir arrumar outro emprego, né? Às vezes, eu sempre até brinco, né? Tem situações em que a gente passa, né? No ambiente de trabalho, que é assim, que é melhor a gente vender banana ali na esquina, né? Um trabalho digno, do que ficar ali suportando uma situação por conta de estabilidade, de carteira assinada, enfim, né? Tem coisas assim que não tem preço, né? Tem coisas que realmente não tem preço. Mas enfim, em todos os casos vamos ver como é que tá a nossa, essa sensação de segurança. Eu estou me colocando em segurança? Quando eu tô num relacionamento que esse relacionamento não tá funcionando, esse relacionamento não funciona, esse relacionamento não me faz me sentir melhor, muito pelo contrário, eu não posso ser quem eu sou com essa pessoa, né? Eu não posso expressar, essa pessoa não me estimula a ser melhor, a buscar mais e melhor, né? Ou ao contrário, ou sou eu que não estou estimulando essa pessoa, ou sou eu que não estou deixando essa pessoa crescer, ou sou eu que estou sempre puxando essa pessoa para baixo, porque eu não me sinto segura e eu não quero que essa pessoa cresça, porque ela vai embora, porque eu vou ficar sem ela, irarará, não vou me sentir segura, né? Entende? O quanto a gente precisa tem momentos em que a paciência cabe, tem momentos em que a gente consegue colocar, né, a paciência nessa conversa, mas tem momentos que não. Tem momentos que não, tem momentos que a gente vai precisar utilizar da ira mesmo, e a ira não é pra, como é que eu vou dizer, subjugar o outro, né? A ira não é pra fazer um mal ao outro, né? Que é esse desejo forte de fazer mal ao outro. Não é fazer mal ao outro, pera lá. O que aconteceu? O que essa pessoa fez que me causou raiva? Me causou raiva por quê? Peraí, porque eu não tô me sentindo seguro. Meu instinto de autopreservação, a minha necessidade de segurança aqui não tá sendo suprida. Então eu sou responsável pela minha vida. Quando eu era criança, não. Quando eu era criança, eram os meus pais, os meus cuidadores, né? Infelizmente, a gente sabe que muitas crianças não tiveram, né, essa segurança, mas enfim. Quando a gente é criança, como eu sempre brinco, quando a gente é criança, a gente é refém dos pais. Quando a gente vira adulto, aí a gente não é refém de mais ninguém, né? A gente não tá amarrado com mais ninguém, né? A gente não deve mais nada pra ninguém e também ninguém deve nada pra gente, né? A não ser quando a pessoa se compromete, aí ela vai ter que, né? Enfim, cada um que banque, né? O convidado não sai caro, né? E quando eu me comprometo com alguma coisa e depois eu percebo que aquilo não cabe mais pra mim, eu comunico, né? A gente comunica. É assim que no mundo dos adultos é assim que a gente faz. Então a questão,
A ira é tratado como um vício, tá lá nos 7 pecados capitais. É um vício, é ruim quando a gente quer destruir o outro, causar um mal ao outro. Num ato de autodefesa, eu quero me defender porque essa pessoa está me colocando, está tirando a minha segurança, né? Quando o movimento não é que eu vou destruir essa pessoa, eu simplesmente vou sair dessa situação. Eu simplesmente vou me retirar dessa situação. Uma coisa que acontece muito com as pessoas passivas é ela se sentir muito mal. A pessoa passiva, ela se sente muito mal porque ela vai se sentir com a autoestima baixa, ela vai se sentir que não tem amor próprio, ela vai se sentir eu não sei me defender, né? A pessoa passiva, ela só... Eu não vou falar que ela sofre mais que a reativa, porque o reativo também sofre. Porque o reativo acaba ficando sozinho, né? O reativo não consegue aprofundar nas relações. O reativo sofre pra caramba também. É pra ser, né, Felipe? E o reativo, ele acaba sofrendo porque ele tá sempre sozinho. É uma pessoa que não consegue aprofundar nas amizades, não consegue aprofundar nos relacionamentos, sempre fica naquela coisa superficial. Ele precisa sempre de pessoas, ele tá sempre se cercando de pessoas inseguras que ele julga inseguro, por ele se sentir inseguro, né? Porque ele precisa das pessoas, ele quer manipular porque ele inconscientemente ele entende que ele precisa das pessoas. Então as pessoas têm que estar ali do lado dele, então ele vai manipular. Só que as pessoas não são bobas, né? Enfim, chega uma hora que as pessoas... O passivo, né, que aceita ficar ali com o reativo, uma hora ele percebe e cai fora. Mas o passivo sofre muito também. O passivo sofre por conta de estar ali passando ali pela situação do abuso, né, acreditando que precisa ali daquela pessoa. E depois do próprio julgamento, a pessoa se julga, a pessoa se sente mal, a pessoa se sente, julgada pela sociedade. Até por isso, fica porque você aceita. Igual o exemplo que eu dei da pessoa que acaba sofrendo abuso físico no relacionamento. Ah, fica porque gosta. Ah, mas é porque gosta, né? Já não chega o julgamento dela, né? Já não chega dela se sentir mal, dela não conseguir sair daquela situação sozinha. E não consegue mesmo, porque aquilo ali dispara os gatilhos da necessidade de segurança. Por mais que aquela situação seja ruim, a gente não sabe o que essa pessoa viveu na infância, né? A gente não sabe qual que é a referência dela de segurança que ela viveu com os pais, com os cuidadores. A gente não sabe, né? E de repente aquela situação, ela entende afeto como aquilo, né? E ela não consegue sair daquilo, ela não consegue sair porque é o jeito que ela entende afeto. Enfim, e aí já tem o julgamento dela, já tem o sofrimento dela de estar ali naquela situação, de estar ali, de não conseguir se preservar daquilo, de não conseguir buscar um local mais seguro, por acreditar que aquilo ali é o máximo que ela consegue ter. Mas sempre gente, sempre é a raiva, o ódio, o incômodo. Quando vem, não é pra gente destruir o outro, né? Não é pra gente destruir o outro. Aí é que é o vício o pecado, né? Errar o alvo. Que pecado é errar o alvo, né? É quando a gente erra o alvo. Aí sim é o pecado, errou o alvo. Mas no sentido de não vou destruir essa pessoa. Eu vou olhar para dentro de mim e eu vou destruir o que causa isso em mim, né? Eu vou desconstruir o que causa isso em mim. O que em mim não está colaborando para eu me colocar seguro no mundo. Por que eu preciso dessa situação? Por que eu preciso de outras pessoas me mostrando isso, né? Para eu poder olhar para dentro de mim, ok, aonde que eu não estou me colocando em segurança? Agora sou eu, né, que faço isso. E a gente sim vai buscar nas pessoas. Eu vou buscar um ambiente de trabalho onde eu consigo me sentir mais seguro, que vai estar alinhado com aquilo, com os meus valores, que funciona para mim. Então eu vou buscar relacionamentos, né, que vai estar alinhado com aquilo que eu quero, com o meu plano de vida, né? Vou buscar pessoas que estejam, né, que sejam mais coerentes, que funcionem para mim. Então a situação de se eu tô em situações onde eu tô sempre com raiva, eu tô sempre com ódio, eu tô sempre me sentindo insegura, eu sempre
tô percebendo que eu preciso estar sempre me protegendo. Ok, olha para dentro de você. Em que lugar dentro de você você não está se dando segurança? Em que lugar dentro de você ainda acredita que ainda é aquele bebê, aquela criança, né? Que a gente cresce, mas a criança continua dentro da gente. E a gente vai carregando as sensações e as percepções. E a criança, ela não consegue se dar segurança. A criança, né? Ela tá ali com os pais, e aí os pais a criança não pode ir embora se tem pais abusivos. Ela nem sabe o que é isso, né? Mas o adulto pode, né? O adulto pode, nada prende, né? Uma pessoa adulta, ela não é, né? Dentro de um relacionamento, não tem ninguém ali colocando uma arma na cabeça dela. Às vezes tem, né? Enfim. Mas aí quando chega já numa situação bem crítica mesmo. Mas tudo começa com um pequeno desrespeito, tudo começa com você é burro, né? Tudo começa com ai, você não sabe fazer nada direito. Começa assim, nossa, você não sabe fazer nada direito. Pronto, já roubou o seu poder, né? E aí o primeiro movimento, ok, nossa, mas assim, né? Se eu não sei fazer nada direito, por que você tá comigo? Né? Se você tá num ambiente de trabalho e o seu chefe, né, manda uma dessa pra você, mas você não faz nada direito que eu peço, então se eu não faço nada direito, então a situação, então me manda embora, né? Ok, então eu não estou apta para executar esse trabalho, né? Então pode me mandar embora, né? Não precisa ficar aqui numa situação de humilhação, né? Dentro de um relacionamento, às vezes até no ambiente de trabalho, né? A pessoa te chama de burra, né? Quem que é mais burro, né? Você fala, a pessoa escuta, eu não sei se sou eu que sou burro ou se é você que é burro de estar com a pessoa que é burra, né? Então são nessas pequenas coisinhas assim que a gente vai aceitando por conta de acreditar que aquela pessoa vai nos dar segurança, e a gente vai aceitando essas pequenas coisinhas que nos incomodam, e aí aí ferrou de vez. Aí ferrou, aí ao invés da gente se sentir seguro, da gente, opa, estou num ambiente que eu me sinto segura, opa, estou com uma pessoa em que eu me sinto segura, em que eu posso ser quem eu sou, né, em que eu tenho espaço para poder falar o que eu sinto, onde eu posso falar o que eu sinto, onde eu tenho espaço de falar, isso me incomodou, não gostei que você falou isso, né? E a outra pessoa, opa, ok, tá, nossa, desculpa, foi mal, ok, não. E sabe, é onde tem duas pessoas que se sentem seguras, né? E também tem uma outra coisa dentro do relacionamento. Qualquer coisa que você vai falar, a pessoa já fala, então, né, já ameaça com término. Porque ela sabe que você tem medo, né? Isso também é abuso, ela sabe que você tem medo, né? Porque não é assim, né, gente? Se você tá num relacionamento, firmou um compromisso, é namoro, é casamento, não é assim, qualquer coisa vai embora. Não é assim, né? Você não tá no limbo, é diferente de... Enfim, a questão é, a gente tá sempre observando, eu estou me colocando numa situação de segurança? Porque isso é uma necessidade, não tem como negar. Não tem como negar. A nossa primeira necessidade é estar seguro, né? Por isso que a gente gosta de casa, né? Por isso que a maioria das pessoas gosta de ter a sua casa própria, né? Agora tá muito na moda, né? As pessoas, então, né? O povo aí que tem dinheiro, pega todo o dinheiro e coloca no investimento, né? Que dá mais que ter um imóvel. Ou você ter um imóvel e você morar em vários lugares. Enfim, a gente gosta de casa própria por quê? Para se sentir seguro, né? Família, o espaço, a família, né? A gente acredita que a família é o espaço de segurança, né? A gente quer ter um trabalho com carteira assinada por quê? Por causa da segurança, né? Tem pessoas que não aguentam trabalhar como autônomo porque se sentem inseguro, né? Porque aquilo é demais, a pessoa não consegue se sentir segura. Então a gente está sempre buscando situações para a gente se sentir segura, porque é uma necessidade, a gente tem que levar a sério isso. E o instinto de preservação, da nossa preservação da vida e a preservação da espécie, porque a gente tem que nos manter vivo, né? Porque os nossos antepassados já fizeram isso numa época em que, né, que era difícil sobreviver, que não tinha vacina, não tinha médico, não tinha nem polícia, né? Os pais de família, os homens que eram responsáveis pela segurança, né? Enfim, mas esse é um caso para uma outra live. Fez sentido, gente?
Não quero ficar me estendendo para não ficar fazendo live assim de 10 horas aqui, porque senão ninguém aguenta, né? Fez sentido, gente? Alguma pergunta? Engraçado que a gente sempre briga com a raiva, a gente não quer sentir raiva, a gente não quer sentir ódio, né? Porque a gente acha que isso é ruim. Gente, e é só o corpo te comunicando que tá tendo uma invasão, é só o nosso próprio corpo comunicando que tá tendo uma invasão, quando a nossa mente não tá nem percebendo. Quando o nosso racional, a nossa mente às vezes não tá nem percebendo. E o corpo já avisa, o nosso corpo é totalmente inteligente, o corpo avisa, sentiu uma raiva, sentiu um incômodo, opa, sentiu ali que ali, né? Às vezes a gente se sente assim meio que, numa situação você se sente assim meio, né, meio acuado, ou seja, aquilo ali não te dá, não te oferece segurança. Se quando a gente tá em alguma situação que não oferece segurança, é pra gente, ó, área, é pra gente dar no pé, tá? É pra gente dar no pé, não é pra ficar muito ali, a gente até, né, observa, opa, deixa eu ver como é que é isso aqui, mas assim, né, não dá muita corda não, o negócio é vaza, o corpo já tá dando sinal, vai esperar o quê? Vai esperar dar ansiedade, dar crise de ansiedade, vai esperar entrar em depressão, né? Muitas vezes a pessoa entra em depressão e ela pensa, e ela nem observa que ela tá em depressão por conta das pessoas que ela convive. Às vezes a pessoa tá tendo crise de ansiedade, tá tendo síndrome do pânico e ela nem pensa que ela tá tendo tudo aquilo por conta do ambiente que ela convive, por conta do ambiente de trabalho, das pessoas do ambiente de trabalho, por conta da família, né? E a pessoa nem percebe, aí ela vai lá, trata a depressão, toma remédio, faz psicoterapia, faz tudo bonitinho e fica ali anos e anos e anos, por quê? Porque ela não sai do ambiente, ela continua num ambiente que a adoece. Sendo que é só sair do ambiente. Saindo do ambiente, já, né? Às vezes a pessoa não precisa nem tomar remédio. A raiva e o ódio são desde sempre reprimidos, né? Sim, somos educados na maioria das vezes para reprimir esses sentimentos. Exatamente. A gente é sempre reprimido a não sentir o corpo. A não sentir o corpo. A tá sempre aqui no mental. Tá sempre aqui no ético, no que é ético, no que é moral, no que os outros vão pensar, né? Sempre de fazer o que os outros vão pensar. Sempre aqui, ó, na mente. Mas o corpo, a gente é ensinado, não escuta o seu corpo. Sentiu raiva, não pode sentir raiva. Sentiu ódio, não pode sentir o ódio. Tá triste? Não pode sentir tristeza. Você não pode. Não, mas você já tá triste, aconteceu uma situação, né? Um fim de um relacionamento, saiu de um emprego que você gostava, você foi mandado embora, a situação da pandemia que tá acontecendo agora, é natural a gente ficar triste. É natural e normal, né? É normal, não dá pra gente fingir uma felicidade. Ai, nossa, aí o mundo tá caindo, né? Tem aí um vírus que tá pegando geral, que tá levando as pessoas, e a gente vai fingir que tá tudo bem, que tá feliz? Não dá, gente. A gente fica numa situação de insegurança. O que vai acontecer, o que pode acontecer. Sabe? É natural, não dá pra gente ficar, né, alienada. Mas ainda assim, mesmo assim, a gente precisa sobreviver em meio a tudo isso. Né? Mas não dá pra negar que eu não tô triste com a situação. Não dá pra negar que é uma situação ruim. É ruim. Nos causa insegurança. Aí o que a gente pode fazer? Buscar um local seguro. Buscar se sentir seguro, o máximo possível seguro. O máximo possível de segurança. Né? Tem coisas que estão no nosso controle. Se você tá num relacionamento que tá ruim, que tá te causando insegurança, essa pessoa não está contribuindo para o seu bem-estar, ou você não está conseguindo contribuir para o bem-estar da pessoa, porque também precisa se tocar, né? Opa, não estou conseguindo contribuir para o bem-estar dessa pessoa, então, opa, vazo. Tô no ambiente de trabalho, opa, não estou conseguindo contribuir para o bem-estar aqui desse trabalho, esse trabalho que eu estou executando não tá legal, sabe? Então não estou sendo muito honesto, né? Não tá legal, e o ambiente também não está contribuindo comigo, não está funcionando, então eu vou sair. Agora, numa situação maior, que é o coronavírus que a gente está enfrentando, não tem como a gente sair, não dá. Então tem coisas que que gera essa sensação de insegurança, a gente fica apreensivo, mas aí a gente precisa se colocar o máximo de segurança, evitar ficar vendo noticiários, sabe? Enfim, fazer todo o procedimento para poder se manter em segurança, manter a segurança dos outros, é uma coisa que a gente não pode controlar, é uma questão que causa insegurança, que coloca o nosso instinto de autopreservação em risco, coloca a nossa necessidade de segurança em risco, né? Mas aí a gente vai fazer o máximo possível para se manter a salvo,
Não é uma coisa que está no nosso controle. Mas as coisas que estão no nosso controle, a gente não tem porquê. Né? Não tem porquê a gente ficar ali se mantendo aquilo ali, se o corpo tá gritando. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Então é isso, gente. Muita gratidão por todos vocês que passaram por aqui. Espero ter contribuído, espero ter sido uma contribuição. E gratidão pela contribuição de vocês também. Beijo e até a próxima.